Antes de iniciarmos o nosso clamor e buscarmos a face do Altíssimo, convido você a silenciar o ruído do mundo por um instante. Vamos mergulhar na palavra. O crescimento espiritual não é um acidente geográfico na alma. Ninguém escorrega para dentro de uma intimidade profunda com Deus por mero acaso ou sorte. A estatura espiritual é o resultado de escolhas diárias e conscientes. Muitas vezes, permitimos que a nossa vida seja moldada pelo conforto, pela conveniência ou pelos velhos hábitos que nos prendem ao chão. No entanto, o reino de Deus nos chama para algo mais alto. Crescer significa decidir, dia após dia, moldar a existência em torno da pessoa de Jesus Cristo e não em torno das nossas próprias vontades. A Bíblia é clara ao nos convocar para olhar fixamente para o Mestre, estudar a forma como ele caminhou nesta terra e, com coragem, seguir os seus passos. Em Filipenses 2:5, somos exortados: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vai além de apenas acreditar em sua existência. Somos chamados a pensar como ele pensava, a carregar as suas prioridades e a adotar a sua postura de total rendição. Se crê que este é o tempo de crescer e ter a mente de Cristo, escreva amém nos comentários para selar essa decisão. Ao olharmos para a vida de Jesus, encontramos um padrão que não pode ser ignorado por aqueles que buscam o verdadeiro poder espiritual. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 35, nos dá um detalhe precioso. De madrugada, sendo ainda muito cedo, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Que a Bíblia não fornece esses detalhes por acaso. Ela faz questão de registrar que era muito cedo, que ainda estava escuro, que Jesus levantou-se e saiu de casa. Cada palavra compõe um quadro de disciplina e propósito. Para o Filho de Deus, a oração não era um ato casual, um encaixe de última hora em uma agenda lotada ou um último recurso em tempos de crise. Isso nos ensina que a intimidade com o Pai tem um custo. Para Jesus, custou o sono, exigiu o esforço físico de se levantar quando o corpo pedia repouso, exigiu que ele se afastasse das pessoas e do barulho para encontrar o silêncio. Por que isso é tão vital para você hoje? Porque o que Jesus fazia nas primeiras horas da manhã não era apenas um hábito religioso, era a revelação de suas prioridades. Antes que as pessoas tocassem o seu dia, o Pai o tocava. Antes que as necessidades, as demandas, o barulho e a pressão da multidão chegassem até ele, Jesus já havia se encontrado com Deus. Começar o dia com oração é como entregar as chaves da sua jornada nas mãos do Criador antes mesmo de você tentar assumir o volante. É um ato de humildade que declara: Pai, eu não posso caminhar sozinho hoje. Se você deseja que o Senhor direcione os seus passos antes que o mundo tente guiá-lo, comente glória a Deus e sinta a força dessa entrega. Há algo sobrenatural que acontece quando escolhemos olhar para cima antes de olharmos ao redor. O Salmo 5:3 nos dá a chave. De manhã ouve, Senhor, a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Existe uma autoridade espiritual reservada para aqueles que consagram as primícias do seu tempo ao Senhor. Quando você inicia o dia na presença de Deus, torna-se muito mais fácil manter a consciência dessa presença enquanto as horas passam. O seu coração aprende a retornar para esse lugar de paz, mesmo em meio ao caos do trabalho, dos estudos ou das preocupações domésticas. A oração da manhã não é apenas um ritual, é o ajuste da frequência do seu espírito. Muitas vezes, cometemos o erro de traçar nossos planos, tomar nossas decisões e somente depois pedir que Deus os abençoe. Mas a verdadeira caminhada com Cristo inverte essa lógica.
Ao buscá-lo primeiro, você o convida a moldar seus pensamentos, suas reações e suas escolhas antes mesmo que o dia apresente seus desafios. Você se torna sensível aos sussurros do Espírito Santo. É nesse lugar de comunhão que você percebe quando Deus o impulsiona a encorajar alguém, a falar uma palavra de cura ou a simplesmente silenciar em vez de reagir com ira. Quando o seu coração está alinhado com o céu, você começa a perceber os agendamentos divinos, momentos preparados por Deus, onde Ele deseja usar a sua vida para abençoar outro alguém. Se você está disposto a ouvir a voz de Deus, guiando cada um dos seus passos hoje, escreva "Eis-me aqui, Senhor", e abra o seu coração para o novo. A disciplina da oração matinal é a aplicação prática de uma das promessas mais poderosas das Escrituras. Em Mateus 6:33, Jesus nos instrui: "Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Quando você escolhe buscar a Deus nas primeiras horas, você está colocando sua vida em ordem de prioridade. Você está dizendo com suas ações, e não apenas com palavras, que Deus ocupa o trono do seu coração. Essa atitude cria um espaço sagrado dentro de você, onde a paz dele pode habitar e a sabedoria dele pode fluir sem os bloqueios do ego ou da ansiedade. Imagine o seu espírito como um instrumento musical. Se ele não for afinado no início do concerto, todas as notas que você tocar ao longo do dia soarão desafinadas. A oração é esse momento de afinação. Às vezes, você é quem precisa de força, conforto ou clareza imediata. Outras vezes, Deus quer que você seja o canal para levar uma palavra de esperança ou apenas um sorriso para alguém que está à beira do colapso. Ao começar com Deus, você se torna disponível. Você para de lutar contra as circunstâncias com suas próprias mãos e começa a operar sob a unção do Altíssimo. É nesse momento que o peso que estava sobre seus ombros começa a ser transferido para aquele que realmente pode carregá-lo. Se você crê que Deus está colocando sua vida em ordem a partir de agora, manifeste sua fé escrevendo "O Senhor é o meu pastor" nos comentários. A oração matinal é o lugar sagrado onde você tem a oportunidade de depositar os seus fardos antes que o peso do dia repouse sobre os seus ombros. Muitas vezes, acordamos com a mente já acelerada, listando medos, planejando batalhas e carregando incertezas sobre o futuro. No entanto, o convite de Cristo é diferente. Ele mesmo, sendo o Filho de Deus, frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, como relata Lucas 5,16. Se Jesus, em sua perfeição e comunhão com o Pai, sentia a necessidade de se afastar das multidões para renovar suas forças na oração, quanto mais nós, em nossa fragilidade humana, precisamos desse momento. Ele não orava apenas por ser fraco no sentido humano, mas porque compreendia que a verdadeira vida flui da videira para os ramos. Na presença do Pai, Jesus recebia direção, ouvia as estratégias do reino e se mantinha em passo perfeito com a vontade divina. Quando você traz suas preocupações, seus projetos e até as suas dúvidas para o Senhor logo cedo, Ele opera uma troca divina. Você entrega a sua ansiedade e Ele lhe entrega a paz que excede todo o entendimento. É o momento de dizer: Senhor, as demandas de hoje são maiores do que eu, mas Tu és maior do que todas elas. Não saia de casa carregando o que você pode deixar aos pés da cruz. Se você entrega todas as suas preocupações nas mãos de Deus neste momento, comente: "Eu confio em Ti, Senhor", para fortalecer a sua alma. A exortação bíblica em 1 Tessalonicenses 5,17 é direta: orai sem cessar. Mas como é possível viver em oração constante em um mundo tão agitado? A resposta está na forma como você consagra o seu início.
Quando você estabelece uma oração intencional e focada pela manhã, você não está apenas cumprindo uma tarefa, você está abrindo um canal de comunicação que deve permanecer aberto durante todo o expediente, em casa, no trânsito e nos momentos de lazer. O seu tempo matinal com Deus não é o ponto final da conversa, é o bom dia de um diálogo que se estende por cada segundo da sua jornada. Jesus vivia nessa comunhão ininterrupta. Ele não apenas visitava a presença de Deus, ele habitava nela. Ao adotar essa mesma atitude, você perceberá que o Espírito Santo se torna o seu conselheiro em tempo real. Você sentirá um toque suave para ter paciência em uma discussão, uma direção clara sobre qual caminho tomar ou um consolo repentino em um momento de desânimo. Que o seu desejo hoje seja o de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, transformando a sua rotina em um altar de adoração. Venha diante dele com honestidade, com a leitura das Escrituras e com um coração disposto a obedecer, permitindo que a luz do reino ilumine cada recanto da sua vida. Se você deseja que a presença de Deus te acompanhe em cada minuto deste dia, escreva "Santo é o teu nome" e sinta o Senhor ao seu lado. Agora, unamos nossos corações em um só espírito de oração. Começamos reconhecendo a soberania do Criador, pois a tua palavra, Senhor, nos diz no Salmo 118, 24: "Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele." Hoje, não acordamos por acaso, acordamos por um decreto da tua misericórdia. Pai, eu te agradeço por este novo dia, pelo fôlego que enche meus pulmões e pela oportunidade bendita de me aproximar do teu trono de graça. Muitas vezes, o mundo tenta nos roubar o vigor, mas eu confesso que a alegria do Senhor é a minha verdadeira força, como está escrito em Neemias 8:10. Senhor Jesus, tu és a minha fonte inesgotável. Quando me sinto sobrecarregado pelas responsabilidades ou esmagado pelas pressões da vida, é em ti que encontro o refúgio. Tu és aquele que me sustenta e me faz ficar de pé quando as minhas pernas fraquejam. Com a tua mão direita, tu me ajudas a vencer cada armadilha e cilada que o inimigo tenta colocar no meu caminho. Por isso, neste momento, eu decido tirar os meus olhos dos problemas e fixá-los em ti. Eu levanto o meu olhar acima das crises financeiras, acima dos diagnósticos médicos desfavoráveis e acima de cada preocupação oculta que tenta tirar o meu sono. Eu te engrandeço, Senhor, porque sei que tu és infinitamente maior do que qualquer desafio que eu possa enfrentar. Se você crê que a alegria do Senhor é a sua força para vencer este dia, escreva "A minha força vem do Senhor" nos comentários. Pai Celestial, eu faço uma escolha consciente hoje. Eu me recuso a viver sob o peso da ansiedade pelo amanhã. A tua palavra em 2 Coríntios 12:9 ecoa em meu espírito, lembrando-me que a tua graça me basta, pois o teu poder se aperfeiçoa justamente na minha fraqueza. Por causa desta promessa, eu não tenho vergonha de admitir as minhas limitações diante de ti. Eu dobro os meus joelhos e digo: Senhor, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu não tenho todas as respostas e não tenho forças suficientes para esta batalha. Mas, ao mesmo tempo em que reconheço minha pequenez, sinto a confiança de que o teu poder repousa sobre mim. Quando eu me sinto limitado, o teu poder não conhece limites. Quando me sinto vazio, a tua graça continua transbordando como um rio que nunca seca. Obrigado, Senhor, porque como teu filho, eu tenho a garantia de que nunca caminharei solitário. A tua presença é o meu guia e a tua provisão é sempre suficiente para as minhas necessidades diárias. Hoje, eu decido focar em quem tu és, em vez de olhar para o que me falta. Eu escolho olhar para o médico dos médicos, em vez de me prostrar diante da enfermidade. Eu escolho olhar para o meu provedor, em vez de ser consumido pelo medo da escassez. Tu és o Deus que abre caminhos no deserto, e em ti
eu encontro favor e misericórdia que se renovam a cada manhã. Se você toma posse da graça de Deus que te sustenta na fraqueza, escreva: a tua graça me basta para fortalecer a sua fé. Senhor Jesus, eu te convido agora a agir de forma poderosa e sobrenatural em cada área da minha vida. Move-te no meu coração, ordena os meus pensamentos, restaura a minha família e intervém em todas as minhas circunstâncias. Peço que o Senhor limpe o meu caminho, removendo cada armadilha que o adversário preparou em segredo. Expõe toda mentira, todo laço e todo plano maligno que eu ainda não consigo enxergar. Vai à minha frente, Deus, e endireita as veredas tortuosas, removendo as pedras de tropeço. Eu peço que guardes a minha mente de pensamentos de desânimo, derrota ou depressão que tentam se instalar. Eu repreendo, em teu nome, todo espírito de preocupação e ansiedade sobre o que o futuro reserva. A tua palavra, em Filipenses 4, 6, 7, me instrui a não andar ansioso por coisa alguma, mas a apresentar tudo a ti em oração e gratidão. Eu recebo agora a tua paz, aquela paz que o mundo não entende e não pode dar, para que ela guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Quando o inimigo lançar dardos inflamados de confusão, dúvida ou desespero, tentando roubar a minha alegria, peço que me protejas com o capacete da salvação. Cobre os meus pensamentos com a tua verdade e faz-me lembrar, a cada segundo, de quem eu sou em ti e do quão grande tu és para mim. Se você recebe a paz de Deus para guardar a sua mente hoje, comente: o Senhor é a minha paz. E sinta o alívio chegar ao seu espírito. Mesmo diante das incertezas que abalam o mundo lá fora, eu mantenho o meu olhar fixo em ti, Senhor. A tua promessa em Isaías 26, 3 é o meu alicerce. Tu conservarás em paz aquele cujo pensamento é firme em ti, porque ele confia em ti. Ajuda-me a perseverar nessa confiança, pois as ondas podem até se levantar, mas a minha rocha é inabalável. No Salmo 143, 8, eu clamo: faze-me ouvir da tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, pois a ti levanto a minha alma. Que eu consiga reconhecer a tua voz hoje, Senhor, seja em um sussurro, seja em um sinal claro, guiando-me em cada pequena decisão. Eu te entrego agora todos os meus cuidados. Pedro nos ensinou a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. Eu creio nesse cuidado paternal. Obrigado por tua misericórdia que perdoa e apaga o meu passado, por tua graça que me carrega no presente e por tuas promessas infalíveis que garantem o meu futuro. Eu bendigo o teu santo nome e te honro como meu único Salvador, meu Senhor e meu Rei eterno. Recebo cada bênção liberada nesta oração e declaro que o meu dia será de vitória, debaixo da tua proteção. Obrigado por ouvires o meu clamor e por nunca me desamparares. No nome poderoso e irresistível de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração e você crê que Deus já começou a operar o milagre, escreva amém com fé. Sinta-se à vontade para deixar o seu pedido especial nos comentários, pois será uma honra interceder por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e para sempre.